Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Por Trás do Sim podcast. O podcast que a gente revela as verdades nuas e cruas por trás do mercado de casamentos. Esse é o nosso primeiro episódio, o nosso episódio piloto. A gente está fazendo um teste aqui. Bom, mas se você está assistindo agora, com certeza é porque deu certo o teste e foi ao ar. Eu sou a Ana Fisol, eu sou mentora de negócios no mercado de casamentos, também sou fornecedora de casamentos. E o nosso objetivo aqui é realmente revelar para você o que acontece por trás do sim. Essa é a Maria, a nossa co-host. Tudo bem, gente? Eu sou Maria Constanza, especialista em beleza de noivas. E vamos te mostrar junto com a Ana os bastidores do mercado de casamentos. Porque, noiva, nós sabemos com propriedade que existem pessoas fantásticas trabalhando com casamentos. Mas tem pessoas que nem deveriam estar aqui, né, Ana? Infelizmente, né? Porque a gente trabalha com o mercado de sonhos, um mercado tão incrível, um mercado tão maravilhoso, onde tem sim muita gente maravilhosa, como você falou, mas infelizmente tem gente que nem deveria estar nesse mercado. E eu vou contar uma história exatamente sobre isso, uma história hoje, é uma história real que aconteceu com uma noiva de verdade, que infelizmente essa história só comprova pra gente que tem sim fornecedores maravilhosos, mas tem muito fornecedor que leva em conta só o contrato, tá nem aí para a experiência que o casal realmente vai viver. Então, fica aqui que a gente vai contar essa história agora. Eu sou a Alice e vou te contar como começou o meu pesadelo com os preparativos do casamento. Eu tinha acabado de ficar noiva, marquei uma reunião com uma cerimonialista muito famosa na minha cidade. Fui com o coração cheio de esperança e empolgada para começar a organizar tudo. Mas logo na primeira conversa, levei um balde de água fria. Eu contei que meu orçamento era de R$180 mil. Não é um orçamento ruim, né, Maria? Não. E ela, sem nem respirar, me disse que esse valor não era o suficiente. Que para fazer um casamento legal, eu teria que ter no mínimo 230 mil. Que horror! E ela foi além, Maria, foi além. Falou que com esse valor que eu tinha, meu casamento seria brega. Que eu não encontraria fornecedores de qualidade. Que eu deveria esperar mais um ano, guardar mais dinheiro, porque do jeito que estava seria uma vergonha. Gente, que horror. Não, isso não pode ser verdade. E o pior que é, né? Porque a gente recebeu essa mensagem aqui. Aliás, essa história aqui fez a gente querer criar o podcast. Sim. Ela falou isso na frente do meu noivo, da minha mãe. Saí daquela reunião arrasada, com a sensação de que meu sonho não cabia no meu bolso, que eu estava querendo demais. Chorei no carro, chorei em casa, passei dias desanimada. Sabe aquela alegria que a gente sente quando começa a planejar o casamento? Sumiu. Meu Deus, Alice, eu sinto muito você passar por isso. Depois de uma semana de tristeza, uma amiga me encorajou a voltar a procurar outros profissionais. Disse que o problema não era o meu orçamento, era aquela fornecedora. E ainda bem que eu escutei. Porque conheci fornecedores maravilhosos, que me ouviram, que me acolheram e que me mostraram que dava sim para fazer um casamento incrível com o meu orçamento, com criatividade, com sensibilidade, com muito respeito ao que eu queria. Eles me devolveram o sonho e me mostraram que quem trabalha com casamentos precisa saber ouvir e não julgar. Pronto, ela já fechou o podcast de hoje, precisa mais? Querida, Alice, eu sinto muito ter passado por isso, viu? Que triste isso. E aí, Maria? O que você acha dessa história? Olha, a gente sabe muito bem que R$180 mil não é um orçamento pequeno. E eu não sei pelo menos se essa história é numa capital, numa cidade pequena, mas a gente sabe que até mesmo, vamos dizer que seja numa grande capital, é um orçamento fantástico para um casamento. E não para um fornecedor, que tá começando, um fornecedor com um valor mais acessível, e sim para, né, fornecedores com um orçamento maior. Então, ela podia fazer algo muito bom. Com certeza. Então, existe uma diferença entre, se você fornecedor não trabalha com esse tipo de público, né? Porque ela tem todo o direito de querer trabalhar com casamentos com orçamento acima de 500 mil. Se é o público dela, se é o que ela está acostumada, se ela quer para a vida dela, perfeito. Mas existem formas de você se retirar desse cenário, do que a noiva está interessada em te contratar, né? Não jogando nela essa justificativa. Dá pra entender? Esse julgamento, né? Isso, que é ela que não consegue participar.
Mas não colocar esse terror na cabeça dela. Essa menina passou noite chorando, Tadinha. achando que não ia Semanas, ela conseguir. disse. E tem os detalhes que a gente esconde aqui, né? Pra não expor tanto a pessoa, não descobrirem quem ela é. Mas foi um sofrimento muito grande que ela passou. E pra nada. Então, você tratar o sonho da pessoa como se fosse brega, ou sei lá que outras palavras essa Ela pessoa... usou brega, ela Essa usou... pessoa Deixa eu voltar usou, aqui na história. Ela usou brega, ela usou pra fazer um casamento legal, então ela disse que não seria legal com 180 mil reais. Ela falou que seria uma vergonha. Não, gente, isso é uma total falta de noção, de respeito. Essa mulher tá vivendo num morango, porque... Calma, para tudo. Tá. Explica a história do morango que ninguém vai entender, Maria. Que eu uso muito essa expressão do morango, quando a pessoa vive no País das Maravilhas, assim. Ela acha que a vida é uma grande fantasia e aquela é a realidade dela e é geral. E não é. Ela tá vivendo no moranguinho dela, né? Então, qualquer orçamento de casamento para aquela pessoa, para aquele casal, é muito especial. Com E foi certeza. feito com muito esforço. Eu tenho certeza disso. Então, você tratar um casamento com um orçamento que não é o seu, do seu público, como se fosse menos, é uma... Eu não sei nem que palavra usar aqui, porque me parece tão óbvio. Faltou Tão a óbvio. sensibilidade, né? É tão óbvio essa falta de empatia, de tato com uma Com pessoa. certeza. Mas enfim, né, essas pessoas se queimam sozinhas, porque Sim. esta menina, ela não só agora os fornecedores dela estão sabendo dessa história, mas as amigas noivas também. Não, o Brasil inteiro vai ficar falando dessa Brasil! história agora. Ai, olha só que legal. Eu sempre falo, eu falo muito isso para os nossos alunos, nossos mentorados, Maria, que não é sobre preço, é sobre respeito. Eu acho que sim, todo fornecedor, a gente está aqui no papel para realmente abrir as histórias e as verdades nuas e cruas para os noivos ficarem sabendo. Eu acho que o nosso mercado merece isso. Os noivos merecem isso, os fornecedores merecem isso. Mas eu sempre falo isso. Você sim, você como fornecedor, e você fornecedora, você também pensa assim, a gente tem o direito como fornecedor de escolher quem são os noivos que a gente vai atender. E a gente pode sim escolher. Se para essa fornecedora 180 mil não é um valor suficiente para ela organizar um casamento, o problema é dela. Aquela noiva não é uma cliente para ela, não seria um casamento que ela faria, mas a noiva saiu de casa, foi até o espaço dela fazer uma reunião, foi lá, conversou com ela. Por que não acolher, ter a sensibilidade de entender o que é o sonho dessa noiva? Olha, puxa vida, talvez eu não seja fornecedora para você, mas deixa eu te ajudar então, encontrar quem seja. Não deixa a noiva passar dias chorando, quase desistir do casamento. Se eu passasse por isso, eu desistiria. Eu acho que eu jamais faria meu casamento. Não, semana passada, eu conversei com uma noiva, que não era nem questão de orçamento, que eu não tinha data pra ela. E eu fui a primeira pessoa, assim, da área da beleza, que ela tava conversando. Eu mandei áudios atrás de áudios, assim, eu já sabia que eu não ia poder atender ela de cara, porque eu falei, não tenho tua data, mas se você quiser eu te ajudo a encontrar alguém, né? Sim. Mandei áudio atrás de áudio, explicando como que ela escolhe a parte da beleza, e não só a parte da beleza, né? Porque isso é muito subjetivo. Mas como você escolhe a fornecedora que tá contigo. Aí ela sentiu essa abertura, comecei a explicar sobre fotógrafo, sobre buffet, sobre doce. Mandei áudio atrás de áudio, ela me agradeceu horrores. E ela, assim, eu fiquei sabendo disso, né, na hora que eu tava instruindo ela não tinha um orçamento. Olha só. Então, de qualquer forma, eu ia acabar indicando alguém pra ela, né, ensinando. E ela ficou tão grata, ela me disse, Maria, olha, se eu já não tivesse algumas coisas fechadas, eu com certeza reconsideraria a minha data. Porque é um mínimo de sensibilidade que você demonstra pra uma pessoa com o sonho dela, é algo que eu sou dessas, sonhei a minha vida inteira com o meu casamento. Então, uma pessoa que, mesmo que ela já saiba que não vai te atender, que ela te ajude, isso marca tanto uma pessoa e isso gera indicação, gera gratidão, gera assim, um seguidor fiel, uma pessoa que gosta da empresa, mesmo sem fazer parte dela. Sim. E tem... Ai, eu tô me segurando aqui. Calma, né? Não fala mais, tô ficando agressiva. Cuidado, não precisa ser agressiva. Não pode, né? A gente tá no nosso podcast, a gente pode. O que eu queria te perguntar, eu vou deixar você falar. Maria, que conselho você daria para as noivas que estão organizando o casamento, para elas não passarem por isso? Porque eu acho que nenhuma noiva merece passar por isso, independente do orçamento dela. Se é uma noiva que quer gastar 50 mil reais, 80 mil reais, 100 mil reais, 500 mil reais, independente,
do quanto essa noiva tem poder aquisitivo para investir no sonho dela. A família, o noivo também, a gente acaba excluindo o noivo de vez em quando. Se você é noivo e tá assistindo, me desculpe, às vezes a gente exclui você, mas eu sei que faz parte do teu sonho também. E qual que é o conselho que você daria para essas noivas? Olha, a primeira coisa que eu diria para elas é, independente de com quem elas conversarem, elas sempre estejam muito conscientes do que elas querem. E não é porque um fornecedor falou mal, foi grosso, disse que não era possível, vive no morango, que a gente aprendeu nesse podcast, né, no ditado, não te desanime. Faça pesquisas, sabe, quem você sentiu que tem uma abertura para conversar com você, use essa pessoa. Pergunte para ela sobre contato, sobre ajuda, amigas que já casaram, grupos de noivas, né? E seja muito honesta com os fornecedores que você for conversar logo de entrada, assim. O que você está procurando? O seu orçamento é esse? Porque assim você já começa uma conversa com o fornecedor mais consciente do que ele pode fazer ou não por você. Mas é isso, é se prender no sonho que você tem. E dependendo do orçamento da região que você está, às vezes vai demorar um pouquinho mais para encontrar alguém. Mas é super possível. Super possível. Sabe uma coisa que eu acho bem importante para as noivas também? É sempre estar atenta à forma que está sendo tratada nesse primeiro momento. Porque isso diz muito sobre aquela pessoa. Porque nós fazemos negócio com quem a gente é, sobre quem a gente é. Então, eu acredito, e eu defendo isso com unhas e dentes há anos, há mais de 10 anos, que o mercado de casamentos é um mercado que tem que envolver empatia. Os fornecedores têm que lembrar que é um dia único para aquele casal. E por mais clichê que isso pareça para o fornecedor que está escutando a gente, cada casamento é único. Sim. Por mais que... E é clichê para nós fornecedores, porque a gente acaba fazendo a mesma coisa sempre. Não é sobre a gente. Você sempre maquia e penteia a noiva. Mas ao mesmo tempo, é uma noiva nova, é uma pessoa única, com um sonho único, com uma história única. Então é um mercado de empatia. Então, noiva, presta atenção nisso toda vez que você conversar com o fornecedor. E para quem é fornecedor também, eu acho que fica o convite de refletir como que ele está tratando com essa situação. Para você é só mais um contrato? Porque se for, repensa nisso. Talvez o mercado de casamentos não seja para você. Eu acho que quem tá aqui nesse mercado tem que gostar sim do que faz. Sei que tem muita gente que tá por dinheiro, mas quem tá só por dinheiro? Fiquei sem voz. Que faça outros eventos, né? Porque casamento não é sobre o fornecedor. Não é sobre... Ai, meu Deus, isso é algo que me mata também. Fornecedor, principalmente quando já fica grande, que é sobre sua arte. É sobre ele, sobre ela. E não, continua sendo sobre os noivos. Nem quem é grande, né? Às vezes tem os pequenos também que se colocam nessa posição. Mas é sobre os noivos, sempre. Por isso que sim, é único. Porque não é sobre a gente. Né? Mesmo que aquela noiva, aquele noivo queiram a mesma decoração verde e branca, quer a mesma maquiagem em tons corais, é ela, ele, né? Então se essa assessora achou que a noiva queria fazer brega, tanto faz, não importa, não interessa. Até porque brega é um conceito que depende, varia de pessoa para pessoa. Você pode amar a tua bota e eu não gostar, ou daqui a 10 anos eu posso odiar isso aqui. Exatamente, o que é brega, o que não é totalmente subjetivo. A opinião de cada um, não importa. Sejam autênticas, por favor. Esse aí é outro conselho. Não cedam. Pessoal, você que está me assistindo e que você é noiva ou noivo, eu vou deixar um recado bem legal para você, que é o seguinte. Se você está organizando seu casamento, saiba que sim, existe um mercado que é gentil, que é acolhedor, que leva em consideração o seu sonho. Existem fornecedores que vão levar em consideração tudo isso e vão tratar vocês como vocês realmente merecem. Então, não desista do seu sonho. Se você sonha casar, a gente tem a Maria. No próximo episódio a gente vai falar sobre isso. A Maria tá noiva. Então, assim, é um sonho, é uma coisa incrível, é muito bom viver isso. Não desista. Se alguém no meio desse caminho todo for uma pessoa inconveniente, porque eu ia falar um palavrão, eu acho. Inconveniente com você. E para quem é fornecedor, Maria, fica o nosso convite, né? Reveja o que você está fazendo, reveja a forma que você acolhe esses noivos, porque o nosso mercado é um mercado que envolve empatia. Se você não tem empatia pelos casais, pode ter certeza que logo, logo você vai perder o teu espaço. Né? Não custa nada ser legal, né? Não custa nada ser legal. Você vive mais. É comprovado cientificamente. Psicóloga falando.
Gente, então, se você tem uma história absurda, uma história estranha, alguma coisa já aconteceu com você, ou você já ouviu uma história, conta lá pra gente, manda lá no @por trás do Sim Podcast. Quem sabe a sua voz não vai ser a próxima ouvida aqui no nosso podcast. Histórias legais também contam, tá, gente? Queremos ouvir o que tem de bom. Também conta, exatamente. Queremos trazer histórias boas também. E compartilha também esse episódio com uma amiga, com um fornecedor que tá precisando ouvir isso aqui e ser mais acolhido também. Acho que hoje a palavra do dia de hoje é acolhimento. Empatia e acolhimento.